O Spot ETF do Ethereum está chegando? Eu particularmente acredito que não, pelo menos não em 2024, não agora. Mas apesar disso, apesar dessa previsão não tão otimista, digamos assim, eu acredito que o Ethereum possa sofrer uma pressão positiva em termos de ação de preço. Mas eu te explico tudo isso logo após a vinheta, é rapidinho. Seja muito bem-vindo, oficialmente você está na Liga Cripto, eu me chamo Mário, muito prazer caso você não me conheça, já solta o like logo de início, porque não custa nada e ajuda muito o nosso trabalho, e é claro, se é o seu primeiro vídeo, considere se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as informações relevantes no mercado cripto, e acredite você, se quiser, esse mercado vai te impactar cada vez mais daqui para frente. Então, sem mais delongas, entraremos direto em um dos assuntos do momento. No mercado cripto anda meio agitado depois da aprovação do ETF do Bitcoin. E antes de eu puxar mais anotações, eu trouxe aqui essa matéria do Cointelegraph, que traz aqui um resumo do que aconteceu nos últimos dias. E o que a gente teve confirmado recentemente foi a decisão da SEC de adiar os pedidos do Spot ETF do Ethereum, tanto da Grayscale quanto da BlackRock. Então, o primeiro ponto a destacar é em relação ao prazo final, né, dessa aprovação. A gente tem a data final como 7 de agosto. Só que o Eric Balchunas, né, que é um analista de ETF, e para ele, em relação ao prazo de aprovação, a SEC deve ter uma atitude muito semelhante ao que ela teve em relação ao prazo do Bitcoin. Então, ela não deva ir até o prazo final. Por isso que ele diz que possivelmente a gente pode ter uma decisão em relação aos ETFs de Ether por volta de maio. Então vamos lá, família, adentrando aqui a questão das problemáticas, tá? Vamos começar com a autoridade reguladora da indústria financeira, ou a famosa FINRA. Ela informa que cerca de 70% das comunicações relacionadas à criptografia de uma pesquisa continham afirmações falsas, exageradas, promissoras, injustificadas ou até mesmo enganosas, e violavam de outra forma as diretrizes sobre as comunicações públicas. E aqui, de fato, né, a gente não tem nenhuma alusão ou nenhuma implicação direta de um problema em relação ao Ethereum, mas a gente tem que entender como que os órgãos reguladores podem se comportar diante de um ecossistema que a gente tem 70% de produtos ou serviços lá dentro passando comunicações enganosas. No fim, isso não é para mim um problema específico do Ethereum, mas na minha opinião, isso pode impactá-lo pelo fato de que hoje, sabidamente, o único criptoativo que é considerado uma commodity é o Bitcoin. Os outros realmente, independente da sua opinião, fica aí uma pulga atrás da orelha. Outra matéria que eu trouxe aqui bem recente, do dia de ontem, que traz a opinião de um banco de investimento conhecido, que é o TD Cowen, falando que é improvável até o final de 2025 ou início de 2026 uma aprovação do ETF Spot do Ethereum. Então, indo direto para a parte que interessa a gente, não esperamos que a SEC em 2024 aprove um ETF Ethereum à vista. Essa é uma decisão política. Então, eu comentei aqui de questões regulatórias, de órgãos reguladores que estão preocupados em relação a como esses produtos se comunicam, né, com o público que eles vendem, mas a gente também tem aqui não só uma questão de mercado, de regulamentação, mas existe também uma esfera política que é importante, que impacta o mercado cripto. Então, acreditamos que não há vantagens para o presidente da SEC, Gary Gensler, aprovar um ETF Ethereum à vista, dado o quão chateados democratas progressistas ficaram com a aprovação da agência de um ETF Bitcoin à vista no início desse mês. Gensler precisa do apoio de progressista para levar adiante a sua agenda neste ano eleitoral. Além disso, se Gensler exercer uma função diferente, como secretário do Tesouro, no caso do presidente Biden ganhar um segundo mandato, ainda precisará de apoio dos progressistas, diz o banco. Então eles colocam aqui que não há razão para provocar uma luta desnecessária ali nesse momento, e quando eles dizem desnecessário, é porque, na opinião deles, o Gensler não tem pressa em aprovar um ETF de Ethereum, pois primeiro ele gostaria de ter mais experiência com o desempenho dos ETFs do Bitcoin à vista, recentemente aprovado. Sendo justo aqui, trazendo obviamente o outro lado da moeda, também tem especialistas em criptografia que têm sido otimistas, tá, em relação a essa aprovação de ETF. Eu só estou aqui ponderando o lado que normalmente não é muito ali abordado, porque a gente pode falar que o Ethereum é a prata, o Bitcoin é o ouro, então, logicamente, como não aprovar a maior moeda e responsável pelas finanças descentralizadas, ou o maior responsável das finanças
descentralizadas dentro do mercado cripto. Sem dúvida, a gente tem pontos positivos em relação ao apelo da aprovação do ETF do Ethereum. E aí, trazendo aqui um outro ponto, tá, família? Que eu particularmente acho que tem ali algum sentido, tá? Não sei se vocês vão concordar, mas a gente teve o primeiro ETF do ouro, tá? Sendo aprovado por volta ali de 2003 ou 2004 até mesmo. E pelo que eu pesquisei, o primeiro ETF da prata foi lançado só em 2006. Então, pelo menos aí uns 2 anos depois da aprovação do ETF do ouro. Será que a gente pode ter algo semelhante em relação ao Bitcoin e o Ethereum? E esse pensamento é o que, de certa forma, a gente vê aqui nesse parágrafo em relação a observar como um ETF, né, recentemente lançado, vai performar, por isso que eu trago ali a alusão do ouro no passado, e aí só 2 anos depois a gente teve o ETF da prata. Então, é só um pensamento adicional, mas a gente volta aqui em relação às problemáticas do Ethereum. É verdade também, eu já trouxe essa matéria da CryptoSlate em outro momento, em outros vídeos que eu comento em relação a problemáticas do Ethereum não voltadas para o ETF, mas sim dentro do seu próprio ecossistema. E por que a SEC evita tomar medidas contra o Ethereum quando todo o resto é jogo justo, né? Ou quando todo o resto ainda é perseguido? Isso foi uma matéria quando o Gary comentou em relação a Solana, Cardano, Polygon, Filecoin e vários outros criptoativos, mas o Ethereum não estava listado aí nesses ativos problemáticos. Então, isso pode ser um ponto positivo, só que isso, de certa forma, também deixa ali uma pulga atrás da orelha, né? Então tem questões que eu já levantei em outros vídeos em relação à centralização do Ethereum, do favorecimento no seu pre-mine, pre-sale, a gente vai abordar isso brevemente aqui, mas eu achei interessante também essa outra abordagem em relação ao Hackdown, que foi o responsável, no fim das contas, para a gente ter a bifurcação do Ethereum que a gente conhece hoje em dia e o Ethereum Classic, né, que seria a blockchain primária lá do Ethereum, antes desse infame hackdown, antes desse hack que a gente teve. Só que naquela altura, quando a gente teve esse fenômeno, a SEC não fez nada. E agora Gensler encontra-se na posição nada invejável de compensar os descuidos dos seus antecessores. Agora que o ecossistema do Ethereum passou anos a recuperar e a construir credibilidade, declará-lo retroativamente como um título não registrado teria consequências imprevistas, mas sem dúvida desastrosas para os investidores. Sem dúvida, isso é um ponto ali chave da história do Ethereum. Eu particularmente não sei como esse desfecho vai acontecer. Possivelmente isso pode ter sim um peso positivo no sentido de declarar de fato o Ethereum como security pode ter um prejuízo muito grande para seus investidores. E aí, família, dito isso, entrando aqui nas minhas anotações, eu puxei só algumas questões para a gente sintetizar o que foi falado até agora. Para a gente iniciar alguns pontos problemáticos, eu coloquei aqui, como eu já tinha comentado, o pre-mine e o pre-sale do Ethereum, que a gente tem em comum muitas vezes em muitos projetos de altcoins, VCs ou CEOs se favorecendo. Obviamente, a gente tem um CEO no Ethereum também, que é o Vitalik, e um roadmap. Só que quando a gente fala de commodities, se a gente quer entender o Ethereum como um commodity, assim como o Bitcoin assim como o milho assim como o petróleo e o ouro são também, nesse sentido, eu te faço a pergunta: qual é o roadmap do milho? Qual é o roadmap do petróleo, do ouro, né? O que os CEOs dessas commodities comentaram recentemente? É meio absurdo. Então a gente teve recentemente o Vitalik comentando em relação ao roadmap no fim de 2023, projetando 2024, mas a gente também já teve ele em janeiro falando do aumento, né? Ele tem a intenção e acha positiva também a ideia de aumentar o limite de gás por mais 33% para melhorar a capacidade da rede. E particularmente, família, eu acho que com esse exercício simples de você se perguntar o roadmap de commodities, você consegue vislumbrar o quão absurdo é você achar que o Ethereum é uma commodity. Eu falo isso e já falo em seguida, tá? Que não estou vendendo as minhas posições de Ethereum, eu holdo Ethereum, mas eu sei o que eu estou holdando. E o que mais me espanta é que muitas pessoas, por mais que já estejam há um tempo dentro do mercado cripto, não têm ali a visão completa de fato do que é o Ethereum. Eles acreditam realmente que o Ethereum vai flipar o Bitcoin, que pode ser o novo Bitcoin futuramente, que ele será responsável, né, pelas finanças livres, sendo que a gente já tem comprovações claras, vou até entrar no site aqui de novo, de que o Ethereum hoje já é centralizado, ele já sofre censura, e isso se tornou uma realidade depois do merge, tá? Quando a gente teve a mudança do Proof of Work para Proof of Stake, mas enfim, não vou entrar nesse tema, que também é um tema
denso e extenso. Eu também já fiz outros vídeos, dei uma olhada aqui na playlist de altcoins. Eu trago aqui o pensamento de que, no fim, é muito fácil, né? É muito comum você ver no discurso desses CEOs críticas ao Satoshi, né? O difícil é você fazer igual ao Satoshi. Porque criticar é mole, agora fazer igual é muito complicado. Só que aí, família, é o fim do Ethereum? Não, eu não acredito que seja o fim do Ethereum, eu só não acho que a gente vai ter um ETF Spot aprovado em 2024, tá? Só para relembrar o intuito desse vídeo. E, obviamente, é possível criar um ETF lastreado por títulos. A gente tem, por exemplo, só corrigindo aqui, a sigla é SPDR, é o Spider SP500. Só que não é possível você criar um ETF lastreado em securities não registradas, ou seja, títulos não registrados. E a gente está falando ali de várias altcoins. Já que o curto prazo em relação ao lançamento desse ETF não é tão promissor, no caso, no futuro, um spot ETF do Ethereum é possível? Eu particularmente acredito que sim. Só que para isso seria necessário clarear, tá? No caso, é desvendar, tornar público questões como a posição de insiders que possivelmente, tá, tiveram favorecimento não só nesse pre-mine como no pre-sale. Seria importante identificar possíveis conflitos de interesse, outros riscos potenciais, etc., como toda grande empresa faz em um formato de IPO. Um outro ponto, família, que eu acho que algumas pessoas desconhecem, tá? É que, por exemplo, o lançamento do Ethereum, ele não foi feito em solo americano. Ele começou no dia 22 de julho, à meia-noite, na Suíça. Um outro criptoativo que não é assunto desse vídeo, mas só para não acharem que eu estou perseguindo o Ethereum, tá? Que teve seu lançamento fora dos Estados Unidos, foi o Cardano, que fez o seu ICO no Japão. Tem um usuário até que comenta, tá? Que realmente existia um rumor de que o lançamento foi no Japão, e foi de fato, só que para ele isso não seria um problema. Os Estados Unidos, as leis americanas não teriam problema com isso de maneira alguma. Eu particularmente discordo, mas aí cada um com a sua opinião. Então assim, família, consolidando alguns pensamentos, tá? Só para a gente resumir um pouco aqui o que eu falei nesse vídeo. Eu acho sim que o Ethereum tem totais condições de futuramente, com alguns pontos esclarecidos, né? Principalmente com o Bitcoin desempenhando ali um bom ano de ETF, né? Mostrando que criptoativos são bons investimentos. Eu acho que tem tudo para o Ethereum ter o seu ETF aprovado, talvez um ano daqui para frente. Em 2024, particularmente, eu acho que tem algumas coisas, tá, que precisam ser esclarecidas e, principalmente, eu não sei como, né, os órgãos reguladores vão se comportar em relação a uma possível commodity, tá, ter CEO, ter roadmap, entre outras questões. O fato é que, independente ali das hipóteses, a gente também tem uma hipótese de pessoas importantes dos Estados Unidos terem sido favorecidas com o lançamento do Ethereum, o que possivelmente, se o Ethereum, né, jogar conforme as regras do jogo, talvez não seja ali um problema para o lançamento do seu ETF. Mas eu acho que tudo isso são questões que você precisa ter em mente, ainda mais se você tem Ethereum na sua carteira, assim como eu, tá? Que holdo Ethereum, mas sigo buscando um momento ali de realizar e botar mais satoshi no bolso. Bom, família, como eu tinha prometido, né, deixei agora para o final do vídeo, a gente tem sim notícias positivas em relação ao Ethereum. A gente só precisa ser justos em relação ao background, digamos assim, em relação ao que acontece nos bastidores e, obviamente, em relação ao que eu penso, né? Eu só tento ser, né, o mais sincero e transparente possível. Então, nesse mesmo sentido, tá? Eu preciso ser transparente, que no curto prazo, eu estou aqui no gráfico de 3 dias, para Ethereum, Bitcoin, a gente vem seguindo, apesar de não ter segurado nessa primeira possibilidade de suporte, que seria um ponto interessante acima aqui da média de 21 períodos, o Ethereum ainda tem a possibilidade de fazer um fundo ascendente bem próximo da onde a gente se encontra, tá, em relação ao par Ethereum Bitcoin. E para que isso? Para que seja possível, tá, a possibilidade, mesmo que eu não esteja falando de uma janela ali de longo prazo, a gente pode ter aqui no curto médio prazo uma tendência de alta do par Ethereum em relação ao Bitcoin. E para isso, obviamente, né, família, eu falo bastante e repito também que o Bitcoin precisa estar bem, tá? Ou seja, para o Ethereum performar melhor, basta que o Bitcoin esteja bem, mas lateralizando, né, sem muita empolgação. Então isso faz com que o mercado das altcoins nesses momentos viva ali, mesmo que por curto prazo, uma tendência de alta, e a gente tem observado isso no CoinMarketCap, enfim, em índices que a gente consegue acompanhar o mercado. No mercado Total 2, a gente também tem essa possibilidade, está muito semelhante ao que a gente vê ali no par Ethereum Bitcoin. E no fim, família, um outro motivo para eu achar que a gente pode ter um bom momento em relação à ação de preço do Ethereum
Bom, número 1 é que desde setembro de 2022, quando o Ethereum começaria ali o processo do deflippening, tá? Que seria o Ethereum começar a ganhar valor de mercado em relação ao Bitcoin, o que a gente observou foi o movimento exatamente contrário. Então, eu acho sim, até por conta aqui de pontos prévios aqui importantíssimos de suporte que a gente segurou aqui no curto prazo, né? E eu tô falando aqui desse toque, nesse suporte no início do mês de janeiro. Mais uma vez, se a gente tiver a confirmação de um fundo ascendente, basta a gente superar aqui esse topo prévio em relação ao par Ethereum Bitcoin para que a gente tenha a confirmação ali de uma tendência de alta que, na minha opinião, tá, independente do deflipping ser uma realidade ou não, realmente, durante muito tempo, o Ethereum perdeu valor de mercado para o Bitcoin. E agora, o contexto que a gente tem, e aí é importante entender que o mercado, de maneira geral, está bullish em relação ao Ethereum, está bullish com a possibilidade de aprovação do spot ETF do Ethereum. E o que a gente tem no radar em termos de aprovação dessa data? A gente tem a possibilidade dessa aprovação vir em maio, como aquele especialista falou, e o prazo final em agosto, aproximadamente. Então, até lá, pelo menos até maio, possivelmente, a gente não tenha uma posição oficial. E enquanto a gente não tiver a notícia, né, de uma posição oficial, eu acredito que os rumores não oficiais, tá? Buy the rumors, sell the news, possam ser positivas para a ação de preço do Ethereum. Então, não significa, tá, que está tudo perdido agora no curto prazo para o Ethereum, porque o ETF será recusado. Eu acredito que será recusado por questões problemáticas regulatórias envolvendo o Ethereum e também outras altcoins. Mas isso não significa que o mercado não se emocione, não passe FOMO e, no fim, não compre rumores. Então, família, era isso que eu queria destacar no vídeo de hoje. Se vocês curtiram, deixem o like. Se vocês tiverem uma opinião contrária, pode deixar aqui nos comentários. Com respeito, elas são sempre bem-vindas. E eu queria lembrar aqui no fim do vídeo que todos os nossos benefícios estão no nosso Linktree. Seja o Plano B, o curso da Liga Cripto, seja o link da Bybit, que é a nossa plataforma parceira de trade, seja em compras spot no mercado cripto ou alavancagem, e também o Clube de Membros Reformulado, onde você terá acesso a mais vídeos e também um grupo exclusivo para que a gente tenha mais troca diariamente. Vou ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima. Fui. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. There's no second best crypto asset. There's a crypto asset. It's called Bitcoin, right?